Olá, eu sou o Marcos Romani, instrutor JCB, e hoje vamos falar do treinamento operacional da nossa retroescavadeira 3CX. E para que a gente possa exercer uma operação segura e eficiente, o primeiro passo é seguir as orientações de manutenção antes do seu dia a dia de trabalho. Para isso, a gente vai fazer aí alguns procedimentos de manutenção como sendo obrigatório para você, operador. Primeiro passo, para que você tenha uma boa condição de visualização da sua máquina em relação a vazamentos, colocar a máquina bem estabilizada e dar uma volta na máquina, ver os conjuntos hidráulicos, mangueiras e assim por diante, vendo se a máquina não apresenta nenhum tipo de vazamento hidráulico. Vamos visualizar agora as condições das mangueiras, dos cilindros hidráulicos, dos comandos hidráulicos, todos os componentes hidráulicos com relação a vestígio de vazamento. Também, todos os reservatórios JCB saem com um lacre, evitando contaminação ou até mesmo um furto. Verificação dos níveis de óleo. Para isso, eu vou ter que elevar meu carregador dianteiro a uma altura segura que eu possa colocar a minha trava. Também girar a minha direção para o lado direito para que permita o meu acesso ao motor e eu faça a verificação dos níveis. Essa trava que nós utilizamos para travar o braço, interessante dela é que eu posso utilizar em ambos os lados, do lado direito ou lado esquerdo. Nesse caso eu coloquei do lado esquerdo da máquina, mas você tem e pode colocar do lado direito. Para facilitar a vida do operador, a JCB desenvolveu uma chave única que serve para todas as portas JCB, inclusive para a grade frontal, para abrir o capô e fazer a visualização diária, que é muito simples. Na retroescavadeira JCB 3CX, todo o acesso à visualização de nível está sempre do lado esquerdo do motor, facilitando toda a visualização no dia a dia do operador. Vejam como é simples, fácil e rápido, sem que eu precise arrancar qualquer tipo de parafuso, apenas com a chave, coloco a chave e faço a retirada da grade. E assim, tendo acesso a todos os componentes de forma fácil e rápida. Agora, com a grade fora, eu tenho acesso aos meus componentes, assim como também o puxador de abertura do capô, que eu posso abrir por aqui, e também uma segunda opção, aqui dentro, um acesso ao cabo, que também posso efetuar a abertura do meu capô. Abrindo o capô, posso soltar, ele sobe facilmente, abrindo acesso a todos os meus componentes do lateral esquerda e na lateral direita do meu motor. Uma vez aberto o capô, eu tenho a oportunidade de retornar a grade para o local de origem para que evite qualquer danos à grade. E na sequência, do lado esquerdo da máquina, como nós já vimos anteriormente, eu tenho todo o acesso aos meus componentes do motor, filtros, vareta de níveis, e aí o que facilita o meu acesso é a roda girada para o lado direito. Então aqui nós temos o nosso tanque de reservatório hidráulico, aqui eu tenho filtro lubrificante do motor, aqui eu tenho local de abastecimento do motor, aqui eu tenho a vareta de nível do óleo da transmissão, aqui logo mais abaixo eu tenho a vareta do nível do óleo do motor, aqui eu tenho os filtros de combustível com o sistema de sedimentador logo abaixo, com o indicador de presença de água, aqui eu tenho o conjunto de filtro de ar seco do motor, aqui eu tenho o meu sistema de caixa de expansão do líquido de arrefecimento do motor, que também tem a verificação diária que tem que ser feita. Aqui nós temos o nível mínimo e nível máximo a ser visualizado diariamente. E aqui no lado direito eu tenho um outro filtro Racor, separador de água caso haja no seu combustível. Reservatório do óleo de freio de serviço. Reservatório de água, limpador de para-brisa. Tempo de manutenção. Vamos falar agora sobre o tempo correto de manutenção de cada componente, seja filtro, seja óleo e assim por diante. Primeiro de tudo, filtro do óleo lubrificante do motor. Recomendado que seja trocado a cada 500 horas, juntamente com o óleo do motor. O óleo recomendado pela JCB tem uma vida útil de 500 horas. Óleo de transmissão. O óleo de transmissão também tem uma vida útil de 1000 horas. Nesse caso, eu faço a manutenção do filtro da transmissão na primeira troca com 100 horas, depois a cada 500 horas e o óleo da transmissão a cada 1000 horas. Filtro do sistema de combustível.
nós temos o filtro de sistema de combustível primário e temos um outro secundário logo mais abaixo, que ambos os filtros são recomendados que façam uma troca a cada 250 horas ou, caso você confie no seu sistema de combustível, pode ser elevado até 500 horas. Sedimentador. É importante que faça o seu dreno ou a sua visualização diariamente. Caso tenha presença de água, fazer mais frequentemente. Importante lembrar, caso no seu filtro sedimentador tenha presença de água ou no seu filtro Racor tenha presença de água, isso indica que você tem água também no seu tanque de combustível. Então não basta drenar os seus filtros e também não drenar o seu tanque. Então é importante que faça o dreno do seu tanque de combustível também. Líquido de arrefecimento. É importante que faça a troca a cada 2.000 horas, conforme os procedimentos JCB. Toda vez que efetuada a troca, é importante saber que, de acordo com os procedimentos JCB, nós temos um líquido de arrefecimento pronto para você chegar e colocar na sua máquina. Caso você compre no mercado local, você terá que fazer a mistura do seu etileno glicol mais água apropriada. Então é importante que você saiba a diluição da água mais etileno glicol. Então siga os procedimentos indicados no seu manual do operador. Óleo de freio. O óleo de freio é importante que você faça também a troca conforme os procedimentos JCB. A indicação para troca desse óleo é a cada 2.000 horas ou quando efetuar algum tipo de reparo no seu sistema de freio. Filtro de ar. Filtro de ar, nós temos dois filtros de ar. Temos o filtro de ar primário e o filtro de ar secundário. Ambos pedem a manutenção a cada 500 horas ou quando a luz de obstrução acender, podendo também ser elevado a 1.000 horas, dependendo da condição operacional. Dependendo da condição de trabalho, que não tem muita concentração de pó, pode também ser elevado a 1.000 horas. Mas o mais comum, no dia a dia de trabalho, que essa máquina trabalha, é a cada 500 horas. Informação importante: para que você faça a verificação de nível de óleo da transmissão, é importante que o motor, após desligado, você tem 2 minutos para puxar a vareta e verificar o nível do óleo da transmissão. Visualização do nível de óleo hidráulico. É importante que a visualização do nível de óleo hidráulico, a máquina esteja com o carregador dianteiro embaixo, caçamba nivelada, o sistema traseiro com o retro totalmente recolhido, caçamba fechada e os estabilizadores também recolhidos. Para a visualização do nível de óleo hidráulico, é importante que você visualize aqui no visor do reservatório. Então, o nível de óleo tem que estar dentro da sua visualização, nesse ponto. Para a reposição do óleo hidráulico, basta você retirar a tampa utilizando a mesma chave JCB. É importante que você gire a chave, coloque numa posição de destrava e retire. Faça a reposição do óleo a cada 2.000 horas. Para que você tenha essa eficiência do óleo com uma troca de 2.000 horas, é importante que você troque os filtros do sistema hidráulico também. Aqui embaixo dessa tampa nós temos o nosso filtro no retorno do óleo hidráulico. Esse filtro, ao procedimento JCB, pede que você faça a sua substituição na primeira troca com 100 horas e depois a cada 500 horas e o óleo com 2.000 horas. Adesivo de identificação de local de verificação de nível de óleo da transmissão. No para-brisa frontal da sua retroescavadeira temos o adesivo que informa o procedimento correto de abastecimento do seu equipamento. Tanque de combustível. Lembrando que o tanque de combustível está localizado à direita da máquina, neste ponto, onde nós temos aqui o bocal de abastecimento, que para retirar a tampa, utilizo também a mesma chave que nós já utilizamos para todas as portas e também para abrir a tampa do tanque de combustível. Tanque de combustível é muito importante que você faça uma verificação de água. Caso tenha água, faça o dreno no seu tanque, assim como mostra nesse adesivo. A cada 50 horas é importante que você faça o dreno no seu tanque de combustível, logo mais abaixo, no bujão. Também é importante que, se você tem água no seu filtro, como mencionado anteriormente lá no procedimento de manutenção do motor, é importante que você faça também manutenção no seu tanque, independente das 50 horas. Tempo de manutenção do eixo de transmissão, tanto do eixo traseiro
como o do eixo dianteiro, o tempo de troca desse óleo é a cada 1000 horas. Vamos falar agora sobre a lubrificação do seu equipamento. Estou falando dos pontos de graxa, seja do seu sistema de retro, sistema traseiro, seja do seu carregador dianteiro. É importante que você siga os procedimentos do manual do operador no formato de lubrificação diária a cada 10 horas de trabalho. No caso da caçamba traseira ou caçamba dianteira, caso seja trabalhada em contato com água, a lubrificação tem que ser feita 2 vezes ao dia. Lubrificação do eixo é outro formato, nesse caso, a cada 100 horas de trabalho. Nunca execute qualquer tipo de comando operacional do retroescavador neste ponto. É importante que você saiba que o ponto de lubrificação pode ser lubrificado de várias formas. Temos aqui alguns exemplos, que é uma bomba manual ou qualquer uma que você possa ter aí no seu sistema, no seu procedimento de lubrificação. Aqui um exemplo que vou estar utilizando para estar lubrificando todos os pontos, seja braço, lança, a junção entre pino, bucha, caçamba e assim por diante. Nesse ponto em específico, é importante seguir os procedimentos JCB na utilização desse tipo de bomba nos 4 pontos do conjunto de giro. Os demais pontos não há necessidade que você siga a recomendação dessa bomba. Pode ser uma bomba pneumática ou outra que você tenha aí no seu local. Observe que a altura facilita muito a lubrificação. Agora no carregador dianteiro, nós temos aqui os pontos dos cilindros também, nos articuladores, no conjunto de braço e importante lembrar que no meu carregador também nós temos o ponto de junção em relação à máquina, que são lubrificados também a cada 10 horas. Porém, se a aplicação na máquina tiver grande concentração de água, neste ponto também tem que fazer a lubrificação 2 vezes ao dia. Lubrificação do eixo dianteiro. Nós temos 3 pontos de lubrificação importantes para o eixo dianteiro. Temos o ponto de lubrificação do munhão, que é o que movimenta as rodas. Temos o ponto de lubrificação da balança do eixo dianteiro em relação ao chassi. E também temos o ponto de lubrificação do eixo de cardan, do eixo dianteiro e do eixo traseiro. Temos a lubrificação no cardan dianteiro, faremos também no traseiro, neste ponto e também neste ponto. Ambos os pontos de lubrificação pedem que a lubrificação seja feita a cada 100 horas de operação. Reaperto dos parafusos. Também é muito importante que antes de iniciar o seu dia a dia de trabalho, é importante que você faça uma verificação nos parafusos da sua máquina, nos parafusos do eixo dianteiro, eixo traseiro, todos os parafusos para ver a sua condição, ver se está solto, enfim, verificar o torque de aperto dos parafusos. Também é muito importante verificar o torque das porcas de roda da sua máquina. Diariamente é importante que você pegue a chave de roda e confira o torque de roda da sua retroescavadeira, da roda dianteira e da roda traseira. O torque é muito simples, basta você utilizar a ferramenta especial que vai na sua máquina, que é a chave de roda, e aplicar uma força de 680 N. No caso aqui da roda traseira, introduzo a ferramenta na porca e aplico apenas o peso do operador sobre a ferramenta. E assim confiro todas as porcas, seja das rodas traseiras ou da roda dianteira. Calibragem dos pneus. Pneu traseiro da sua retroescavadeira, no caso dessa, que nós temos um 17,5 por 25, ele pede uma pressão de 29 libras. Caso a sua máquina seja aplicado um pneu 19,5 por 24, a pressão é outra, é de 33 libras. Calibragem do pneu dianteiro. Caso na sua máquina esteja aplicado o pneu 12,5 por 80, a calibragem é de 48 libras. E caso na sua máquina seja aplicado o pneu 14 por 17,5, a calibragem é com 55 libras. Limpeza do conjunto de radiador. É importante que diariamente o operador faça uma limpeza do meu conjunto de radiador, que naturalmente junta sujeiras sobre o radiador. Então todos os dias faça a limpeza do radiador e caso haja a necessidade de fazer uma limpeza mais profunda, que por esse ponto da minha hélice você injete ar comprimido para efetuar essa limpeza e nunca utilize água como solvente de limpeza. Toda vez que realize a manutenção da sua máquina, é importante que você retire a chave geral da sua máquina, evitando assim o risco de alguém dar a partida na sua máquina. Muito bem, já realizamos todas as verificações antes do meu trabalho
É muito importante lembrar que caso tenha dúvidas sobre todas as informações descritas nesse vídeo, também está no manual do operador que está junto com a sua máquina. Importante lembrar também que todas as verificações que nós fizemos, algumas delas é o seu técnico que tem a obrigação de fazer. Então, qualquer tipo de troca de óleo, troca de filtro, entre em contato com o seu distribuidor local e tenha em mãos sempre o número de série da sua máquina, que está neste informativo. Nós temos aqui o número de série do seu equipamento. Informe o seu distribuidor local para que ele saiba que tipo de componentes ele irá trocar na sua máquina. Garantia. Lembramos que a garantia do seu equipamento, da sua retroescavadeira, a garantia padrão é de 1 ano sem limite de horas. Lembrando também que a sua retroescavadeira, ela sai de fábrica com o sistema LiveLink. LiveLink é um sistema de monitoramento da sua máquina, que informa localização, cerca eletrônica, algumas informações de manutenção e assim por diante. O LiveLink sai para você com 5 anos gratuito. Ferramenta extremamente importante para o seu equipamento. Para assegurar que você não tenha problemas no seu processo de garantia, é importante que você siga as recomendações do fabricante. Recomendações essas que são: fazer as manutenções conforme descrito no manual, utilizar componentes recomendados pela JCB, uma operação correta e eficiente com o operador treinado, operador capacitado, informar o seu distribuidor caso haja alguma falha, informar o seu distribuidor caso haja a necessidade de alguns componentes auxiliares, como exemplo, tipo de aplicação do seu equipamento precisa de alguma ferramenta especial. Entre em contato com o seu distribuidor para que não haja nenhum problema na sua máquina por um erro operacional. Informe o seu distribuidor a necessidade de fazer a manutenção preventiva. É importante que você, operador, fique muito atento aos problemas que venham a ocorrer da máquina por algum motivo de erro operacional. Então, esses tipos de acontecimentos infringe aí a garantia do equipamento. Exemplo, troca de óleo irregular em tempo irregular. Isto não está de acordo com os procedimentos que a JCB pede no seu procedimento de garantia. Então é muito importante que o procedimento operacional seja garantido com um operador capacitado, bem treinado. Componentes que venham a ser danificados por um erro operacional não tem garantia. E assim por diante. É muito importante que você, operador, siga os procedimentos conforme as regras, os procedimentos JCB, descrito no seu manual do operador.